Ouvir a Justiça de hoje com o tema A Justiça e os Desastres Ambientais Causados pelas Chuvas. Participam do programa o juiz Ricardo Torres de Oliveira, da 7ª Vara Civil de Belo Horizonte, e o advogado Wellington Luzia Teixeira, conselheiro federal da OAB de Minas Gerais. O tema envolve o direito do consumidor que compra um apartamento ou uma casa, gasta todas as suas economias e, no final, vê a construção ruir e o dinheiro sumir. Depois é a luta para saber quem foi o responsável, o poder público ou as empreiteiras que construíram os imóveis. Como garantir-se contra os prejuízos em situações como esta, doutor Ricardo? Inicialmente, cabe ao caso do adquirente, que é consumidor, nessa relação formada entre construtor e adquirente do imóvel, assim que surgir o defeito, o problema, comunicar imediatamente. Não deixar transcorrer um lapso de tempo muito grande sem que ele tome essa providência. No caso específico de incidentes ocasionados por chuvas fortes, como ocorrido em Belo Horizonte, não especificamente um caso ou outro, mas de uma maneira mais abrangente, a construtora tem a responsabilidade, sim. O artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilização da construtora por fato do produto ou do serviço. E o consumidor, na hipótese, tem um prazo, que é prescricional, de 5 anos, que está previsto no artigo 27 do mesmo Código, para que ele acione a construtora buscando demandar as indenizações dos prejuízos sofridos. Então, cabe a ele resguardar-se, munir-se de documentos, de provas dos danos, demonstrando o nexo causal entre a obra determinada e o resultado danoso e ingressar, no caso, contra a construtora, que nessa hipótese responde objetivamente. Comentando aí a fala do Dr. Ricardo, é interessante também observar se realmente o problema foi ocasionado pelo fator do produto, do vício do produto. Se a construtora construiu de acordo com as normas técnicas, se ela não teve nenhum senão na sua construção, se esse desabamento ocasionou por chuvas fortes, essa construtora, na minha opinião, ela não vai responder por esse dano, porque não foi gerado pela sua construção, pela sua prestação de serviço. É importante verificar também por que é que a chuva forte fez com que um prédio ruiu. Será que foi por falta de manutenção na rede de esgoto do serviço público? Se foi esse o fator, quem será responsabilizado é o poder público e não a construtora. Então é preciso que de cada caso concreto tem que ser avaliado de maneira separada. O que é que levou ao desabamento de um prédio? O que é que levou a uma trinca de um prédio? Qual o fato que ocasionou? Em que tempo ele ocasionou? Como bem disse o doutor, nós temos um prazo decadencial de 5 anos para a detecção desse defeito e um prazo prescricional de 10 anos para mover a ação reparatória, desde que esses 10 anos estejam dentro daquele prazo de 5 anos que foi verificado o vício que levou ao prejuízo ao consumidor. Então, o consumidor ele tem sim que ficar atento, mas em casos de catástrofes, ninguém responde por isso, a consultora não pode responder por isso, se ela não contribuiu para o evento danoso. É claro que aí demanda prévia demonstração do nexo de causalidade. Claro. Mas isso é demorado, essa demonstração, doutor Ricardo? Quanto tempo? Vai depender, por exemplo, dos elementos cai um prédio, né? Até que se apure a responsabilidade, a pessoa sai de casa, tem sua vida toda transformada, transtornada, vamos dizer assim, e esse processo demora quanto tempo? Não, mas a evolução no procedimento vai depender, num caso como esse, por exemplo, a necessidade de perícia. E todo processo que demanda a produção de prova técnica, ele é, de fato, mais demorado. Até pela própria questão de garantia de contraditório, amplitude de defesa às partes. Mas no caso concreto, voltando à fala do Dr. Wellington, desde que se demonstre o nexo de causalidade, entre aquela conduta da construtora e o resultado danoso. A dispensa da culpa é em razão disso, mas isso não exime o consumidor de demonstrar o nexo causal e o resultado, com o resultado danoso. Você disse sobre o problema do tempo do processo. O que nós temos que entender, operadores do direito e a população, é que todo processo tem que ter seu tempo.
todo processo tem que ter seu tempo. Não é porque aconteceu algo de muito trágico comigo é que você vai tirar a garantia da outra parte de fazer a sua defesa. Então, é aquela frase antiga, o meu direito termina onde começa o do outro. Então, se eu vou te acusar de um fato grave que me ocasionou, é elementar, é fundamental que a outra parte tenha o seu direito de defesa. Então, não há como impedir que esse processo tenha um tempo maior do que aquele processo que não demanda nenhum tipo de prova. Então, o cidadão, na minha opinião, ontem eu ouvindo o rádio aqui desta capital, essa rádio informou, através de dados da Organização dos Estados Americanos, que no mundo inteiro aconteceram no mês passado 360 problemas de natureza. Desses 360 acidentes naturais, foi um prejuízo de quase 13 bilhões de dólares. Isso no mundo inteiro, a maior parte na Ásia. Então nós estamos caminhando para um mundo intranquilo do ponto de vista natural. A minha sugestão para os consumidores é, antes de comprar um apartamento, antes de comprar uma casa, se cercar de informações técnicas e jurídicas de onde está comprando aquele apartamento e de quem está comprando aquele imóvel. E mais, o mais importante agora, o que eu acho, é seguro. Fazer seguro deste imóvel. Agora, verificar também se o seguro que você está fazendo do seu imóvel cobre esses acidentes naturais. A maioria dos seguros não cobre os acidentes naturais. Uma árvore caindo em cima do seu carro, um raio queimando a sua televisão, uma enchente carregando o seu carro, uma revolução, uma greve. A maioria desses seguros não cobre. Quando o seguro resolve cobrir, aceita cobrir esses riscos, ele vai te cobrar mais caro por isso. Então, da forma que o mundo está caminhando do ponto de vista da natureza, o que eu sugiro para os consumidores é se cercar do ponto de vista técnico e jurídico. Onde está comprando, de quem está comprando. E do ponto de vista da natureza, fazer seguro. Porque reclamar esse prejuízo na justiça depois é lento e inseguro o resultado. O Via Justiça faz mais um intervalo. Voltamos em instantes com o bloco final do programa.